Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Nova e Renovada. Dois textos aparecem no contexto da nossa lição de hoje. O primeiro deles, Hebreus capítulo 8, versos 10 a 12, que diz: Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e com os seus pecados jamais me lembrarei. Esse texto é, na verdade, uma citação de um texto de Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. Muitas pessoas hoje em dia, quando o assunto é o assunto da nova aliança, têm dificuldade de poder compreender isso. Entendem que Deus está falando de uma nova aliança, porque a primeira havia falhado, porque a primeira tinha sido incompleta. Nós temos um problema sério quando entendemos esse assunto da nova aliança sob essa perspectiva. Se eu entendo que a nova aliança, ela é nova porque a primeira falhou, então eu vou ser obrigado a dizer que Deus, ele poderia ter feito melhor, que Deus falhou. E Deus nunca falha. Quando nós lemos principalmente o livro de Jeremias e analisamos o momento em que ele fala sobre essa nova aliança, ele está trabalhando uma ideia. Ele está mostrando para eles que Israel havia durante tantos anos quebrado a aliança com Deus, que a aliança tinha sido anulada por eles mesmos. Então agora, porque a aliança tinha sido quebrada, o Senhor Deus teria que fazer uma nova aliança. Só lembrando que o texto aqui é claro quando vai mencionar para a gente que o povo de Israel, o povo de Judá especificamente, estava sendo levado para o cativeiro na Babilônia. Lá eles passariam 70 anos até que fossem curados da sua idolatria. E claro, diante desse aspecto, uma nova aliança seria feita com eles depois que o seu coração fosse curado da idolatria. E nessa nova aliança, as leis seriam escritas no coração. É claro que quando você olha para esse aspecto, você percebe que foi exatamente esse mesmo aspecto que foi mencionado tanto em Deuteronômio no capítulo 6, versos 4 a 6, Deuteronômio 30, versos 11 a 14. Esses textos que trabalham os aspectos da aliança, da primeira e da segunda. Na primeira aliança, os termos eram exatamente os mesmos. Deus prometeu: eu vou colocar minhas leis no seu coração. Escreverei as minhas leis nas tábuas do seu coração. Na segunda aliança, a mesma coisa é prometida. Então, qual é a diferença entre uma aliança e outra? Bom, a diferença é que a primeira foi quebrada por Israel. E como foi quebrada pelo povo de Deus, a nação de Israel, o reino do norte, chegou a um ponto em que o Senhor Deus disse: olha, nunca mais vocês vão se reunir como nação. E Deus permitiu que os assírios invadissem o país e levassem os israelitas cativos para pontos longínquos do território assírio, e eles nunca mais foram reunidos como nação. Mas ainda assim, para onde eles foram, muitos daqueles que eram fiéis a Deus levaram o conhecimento de Deus para outras nações. O que, aliás, eles deveriam ter feito enquanto estavam em aliança com o Senhor. A tribo de Judá, o reino do sul, apesar de ter quebrado de forma terrível a aliança do Senhor, o Senhor Deus disse: vocês vão para a Babilônia, e eu sei que em 70 anos vocês vão ter o coração de vocês curado em relação à idolatria. Voltarão para cá e eu vou refazer a aliança com vocês. Mas nessa nova aliança eu vou escrever minhas leis no seu coração. Como, aliás, ele tinha permitido, tinha dito que faria na primeira aliança. Mas alguns dizem: mas por que ele não fez isso então na primeira aliança? Bom, a resposta para isso é muito simples. Porque Israel não deixou. A falha na primeira aliança não foi com Deus, foi com o povo. E na segunda aliança? Bom, na segunda aliança, o Senhor Deus foi mais específico ainda. Ele enviou o seu filho
para estar junto conosco. E esse é o contexto que está sendo trabalhado pelo autor da carta aos Hebreus. O Senhor Deus enviou Cristo Jesus, o Pai enviou o seu Filho, para garantir que a nova aliança pudesse ser efetivada com o próprio sangue de Cristo Jesus. E agora, para que as leis da aliança, que são uma parte que se esperava que aquele que estava num processo de aliança com Deus pudessem cumprir, para Deus poder garantir que essas alianças seriam, ou que essas leis seriam guardadas, o Senhor Deus mencionou claramente, olha, gente, o Espírito Santo vai entrar dentro do coração de vocês e vai escrever as tábuas das leis no coração. A promessa de que a lei seria escrita no coração já tinha sido feita. Agora, quando Cristo vem, ele vai dizer como essa lei vai ser escrita no coração. Ele disse, no momento em que você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Pai te adota como filho e o Espírito Santo passa a morar dentro de você, porque você é o templo do Espírito de Deus. Então, as leis serão escritas no coração. Nessa perspectiva, a aliança é nova, não porque Deus fez uma coisa completamente nova. A aliança é nova porque a antiga havia sido quebrada. Mas, e hoje em dia, pastor, nessa nova aliança? Bom, quantas pessoas hoje em dia estão quebrando a aliança com Deus? E cada vez que uma aliança é quebrada, ela precisa ser renovada. Como pastor, por exemplo, eu fiz durante a minha vida muitos batismos. E muitas pessoas eu tive que fazer um novo batismo, porque as pessoas se afastaram do caminho de Deus, quebraram a aliança que haviam feito com Deus, e agora precisavam renovar essa aliança, passando de novo pela experiência do batismo, porque o batismo é o ato externo que demonstra que a aliança é uma realidade na vida do indivíduo. Assim como no contexto da primeira aliança, o ato externo era a circuncisão, na nova aliança é o batismo. Então, nessa perspectiva, quando uma pessoa se afasta do caminho de Deus, ela simplesmente quebra essa aliança com o Senhor. Essa aliança precisa ser refeita, porque ela se baseia no livre-arbítrio. Seria a mesma coisa que, na minha experiência, eu sou casado há 26 anos, aliás, há 25 anos, faço 25 anos esse ano, 2022. Imagina que, no meio desse processo todo, que eu dissesse para minha esposa, não quero mais viver com você, estou me divorciando de você. E o tempo passa e eu perceba que fiz uma bobagem e eu agora volte para ela. Para que nós possamos viver juntos, eu preciso refazer a aliança que eu quebrei com ela. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Cada vez que hoje alguém quebra a aliança com Deus, precisa refazer. Porque foi quebrada a aliança. Nós somos livres para manter a aliança ou não. Não somos obrigados a manter uma aliança com Deus. E como o livre-arbítrio é um elemento fundamental, então, nessa perspectiva, toda vez que essa aliança é quebrada, ela precisa ser refeita. É a mesma coisa Deus está dizendo para o seu povo. A primeira aliança foi quebrada pelos seus pais. É o que o Jeremias está dizendo. Vocês quebraram, anularam a aliança com Deus. Mas ele vai fazer uma nova aliança com vocês. Isso tudo nos ajuda a poder compreender que a aliança ela não é nova porque ela é diferente da primeira. Os mesmos termos que vão aparecer na segunda aliança aparecem na primeira. Ela é nova porque a primeira foi quebrada. E o Senhor Deus tem uma grande paciência conosco. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de orar pedindo ao Senhor Deus para que nos ajudasse a poder viver de forma intensa essa aliança com Ele. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela descobrimos o Teu grande amor e a Tua paciência para conosco. Mesmo quando quebramos a aliança contigo, o Senhor ainda está disposto a nos receber e refazer essa mesma aliança como fez com Israel. Ajuda-nos a podermos entender e valorizar esse amor, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?